Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Eu quero estudar um pouquinho com você hoje um trecho da carta de Paulo a Timóteo. Então, abra comigo 2 a Timóteo no capítulo 2. 2 a Timóteo, capítulo 2, eu quero fazer um pequeno estudo com você desse texto. 2 Timóteo, capítulo 2. Antes de eu ler o texto, presta atenção aqui um pouquinho. O apóstolo Paulo sabia que estava chegando o momento dele partir. Aquele que já tinha pregado tantas vezes, aquele que já tinha sido usado por Deus tantas vezes, ainda estava sendo usado. Como diz o outro, ainda tinha muita lenha para queimar. Já estava velho, mas ainda tinha muita disposição para viajar, para pregar a palavra, para levar o evangelho. Mas o Paulo sabia que estava chegando o momento dele partir. Ele precisava escolher alguém que desse continuidade ao trabalho. Ele precisava preparar pessoas para darem continuidade, assim como Jesus preparou os 12. E Timóteo era um forte candidato para dar continuidade a isso, ainda que aos olhos humanos não parecesse. Timóteo era um rapaz novo. Timóteo devia ter aí uns 17 anos. Não tinha idade, né? Não era muito vivido. Era um rapaz enfermo. A Bíblia fala que ele tinha problemas de estômago. Em alguns momentos você vê o Paulo puxar a orelha dele, falando para ele não se envolver com o mundo. Talvez em algum momento até desse uma escapulida no mundo, porque era muito novinho. Mas mesmo assim Paulo olhou para ele e falou: olha, mesmo você doente, mesmo alguns olhando para você, talvez e te vendo como uma pessoa talvez não tão responsável, mas eu vi em você as qualidades necessárias, então vai ser você. E o Paulo começa a investir nele. Começa a discipular, começa a ensinar aquela coisa toda, dando responsabilidades. E nessa carta aqui eu vejo a maneira como Paulo enxergava o Timóteo. Talvez o Timóteo não se enxergasse assim, mas o Paulo o via assim. É a maneira como Paulo via. Eu queria que você entendesse isso aqui assim, a maneira como Deus nos vê também. Como é que Deus vê você? Como é que Ele enxerga você? Talvez as pessoas veem de um jeito, mas Deus vê de outro jeito. Talvez eu, se olhasse para mim, nunca imaginar que eu seria um pastor, de verdade. Deus olhou para mim e viu condição. Meu pastor um dia olhou para mim e viu condição e investiu em mim. Eu nunca ia imaginar, de verdade. Nunca me vi assim. Nunca me vi nem obreiro, para você ter ideia. Mas a maneira como Deus nos vê é diferente. Deus não vê como vê o homem. Deus vê diferente. Talvez muitos olhassem para o Timóteo, mas esse menininho aí, o Paulo está doido de botar um menininho desse para dar continuidade? Mas aí o texto vai mostrar, eu queria ver aqui com você 6 formas que Paulo chama Timóteo no decorrer desse texto. 6 maneiras que o Paulo trata Timóteo. Isso aqui é aquele tipo de mensagem para você anotar, para você guardar. Nota 10 para quem traz caneta e papel e anota as mensagens. Para você guardar para nunca mais perder. 6 maneiras, 6 formas que o apóstolo Paulo chama a Timóteo, que é a maneira como Deus nos vê também, a maneira como Deus nos chama também. Como é que você se vê? Como é que as pessoas te veem? Talvez te tratam de uma maneira, mas você é isso, você é aquilo. Como é que Deus vê você? Como é que Ele está olhando para você agora? Os olhos dele estão em você. Eu queria ver essas 6 formas como Paulo trata Timóteo nessa carta. Então, versículo 1 diz assim, olha: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. A primeira forma como Paulo chama esse rapaz, jovem, em alguns momentos enfermo, em alguns momentos tido pelas pessoas à sua volta como irresponsável até. Primeiro Paulo chama de filho, meu filho Timóteo. Você vai ver que em um outro momento Paulo chama de verdadeiro filho. A maneira carinhosa como Paulo chama esse rapaz.
filho. Não era um filho biológico, mas um filho espiritual, um filho na fé. É muito bonito isso. Quando alguém considera, né? O Paulo considerava, tinha o Timóteo como se fosse um filho dele. É como aquela pessoa que você discipula, que você ensina, e fica aquele carinho de filho. Eu já tive muitos obreiros, pessoas que eu discipulei, batizei, ensinei na palavra. Mas há aqueles que talvez eu tenha cobrado mais e se apegaram mais a mim. É engraçado, né? Já notou que aquele filho que você cobra mais, você se apega mais? Aquele que você puxa mais a orelha é aquele que você... Eu lembro de um que talvez eu botei no banco muitas vezes, disciplinei tantas vezes, corrigi tantas vezes, mas é o mais apegado a mim até hoje. Dia do aniversário, manda uma mensagem, meu pai, aquela coisa toda. E eu tenho como filho mesmo. Então você cria aquela coisa bonita, no fulano me gerou. É claro que o pai é Deus, quem gerou você é Deus, seu pai é Deus, né? É ele que gerou você, Jesus morreu na cruz por você, mas tem esse carinho de um pai com um filho também, fica essa coisa. Então o Paulo tinha isso com o Timóteo, aquele carinho de filho. Então eu queria, a primeira coisa que você precisa entender aqui, talvez estão dizendo para você que você é isso, que você é aquilo, talvez o diabo hoje já disse para você que você não vale nada, talvez alguém que você gosta disse isso para você, você não vale nada, você não tem valor, você é isso, você é aquilo. Outros são melhores. Quantas coisas a gente escuta por aí afora. Mas hoje Deus quer falar para você 6 coisas. Primeira coisa, que você é filho. Quem aqui já aceitou Jesus como Salvador? Você já aceitou Jesus como teu Salvador? Então você é filho. A Bíblia diz que todos quantos o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmão, não tem coisa melhor do que você ser filho de Deus. Você é filho. Você recebeu Jesus como seu Salvador pessoal. Você é filho dele. O filho tem um tratamento especial da parte do pai. Qual a vantagem, pastor, de ser filho de Deus? Bom, se a pessoa ainda não recebeu Jesus, ele ainda não é filho. Precisa tornar-se filho. Porque se não é filho ainda, é criatura. Quando recebe Jesus, se torna filho de verdade. Qual a vantagem de ser filho? Você vai ter tratamento de filho. Amém, Jesus? Se não é filho, não tem tratamento de filho. Mas se é filho, aí tem tratamento. Se eu sou filho de Deus, eu vou ser tratado como tal. Mas se eu não sou filho... Vou dar um exemplo aqui, ó. Meu irmão aqui, ministro Josimar. Se o Josimar fosse uma criança... Não é, já é um homem feito, um homem de Deus, um servo de Deus. Mas se ele fosse uma criança e não fosse meu filho, e não é meu filho, né? Mas se fosse novinho e não fosse meu filho, eu teria obrigação de dar leite para ele? Eu teria obrigação de dar leite para o senhor? Fralda para o senhor? Eu teria obrigação? Se o senhor fosse pequeno e não fosse meu filho, teria? Sim ou não? Não. Não é meu filho? O pai dele é que tinha que fazer, não é? Eu não. Mas se fosse meu filho, dá até cadeia se você não, né? Não dá cadeia? Se não pagar pensão e tudo, se não tratar, se não cuidar, tem que cuidar. Se for filho, então, que compromisso Deus tem com você se você não é filho dele? Tem algum compromisso? Nenhum. Se a pessoa ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, ele pode até cobrar. Ah, Deus, mas o Senhor não faz isso. E Deus lá de cima, olha assim, que compromisso eu tenho contigo? Tu não é meu filho? Mas se você é filho, aí Deus tem compromisso com você. Aí você pode reivindicar os seus direitos. Como é que uma criança reivindica seus direitos? Chorando, né? Ela abre o bocão, como diz o carioca, ela abre o buê e a mãe fica doida lá. Quando a criança chora, ela está dizendo o quê? Me dá mamar porque eu não pedi para vir ao mundo. Ó, eu estou suja aqui. Não pedi para vir ao mundo, não. Foi você que me botou do mundo, dá o seu jeito, se vira e me limpa, porque eu estou sujo aqui. Vem aqui, bota um talco aqui, porque está ruim para mim aqui. Dá o teu jeito, não reclama, não. Quando ela chora, ela está exigindo. E é um direito dela. Você é filho, meu irmão. Diga glória a Deus. O filho tem direito, o pai tem responsabilidade de sustentar você e não deixar faltar nada na tua vida. Você é filho, se você já aceitou Jesus, você é filho.
E o pai ama o filho. Irmãos, filho é um negócio tão impressionante que às vezes o pai vai fazer pelo filho coisas que não fez nem para ele. Às vezes o pai vai ser incapaz de dizer, né, de negar algo para ele até em algum momento. Eu tenho um irmão, um conhecido meu, que ele falava que um dia ele comprou um óculos, ele era doido para ter um óculos, aí comprou, pagou até caro, né, no óculos dele, aí chegou em casa com o óculos todo feliz. Aí a filhinha dele pegou o óculos e falou assim: papai, é meu. Ele disse: é teu mesmo. Ele não teve força para dizer: não posso te dar. O vínculo de filho, o carinho pela filha era tão grande que ele disse assim: poxa, eu não posso negar para ela. É teu mesmo, pode ficar. Custei para comprar, mas é teu mesmo, toma, pode ficar. Filho é especial, é ou não é? Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Não é especial? Filho é tipo assim, ó, como é que Deus vê você? Imagina, você é filho. Quando a criança é pequenininha, está lá no colo da mãe e está sorrindo, aí alguém chega, pede, né? Quer fazer um cuti-cuti, né? Cuti-cuti-cuti, né? Deixa eu pegar um pouquinho? Aí você deixa pegar, aí a pessoa pega e tal. Aí enquanto está sorrindo, tudo bem, né? Quando começa a chorar? Ou quando se suja? Aí sujou no colo de outra pessoa, o que a pessoa faz? Fica com a criança mesmo assim? Não entrega para a mãe? Mãe. E o que a mãe faz? Joga fora porque está sujo? O que a mãe faz? A mãe limpa. Mesmo o filho sujo, o pai não deixa de amar esse filho. Mesmo sujo, o pai te ama. Mesmo sujo. Ele não quer que você fique sujo, mas ele te ama mesmo sujo. E ele quer limpar você hoje aqui. Hoje, Jesus quer te limpar. Timóteo, meu filho. Irmão, isso aqui é forte demais. Como é que você se vê? Ah, pastor, eu estou me vendo esses dias como um Zé Ninguém, sem capacidade alguma, sem condição alguma. Me disseram que eu não tenho chamado, me disseram que eu não tenho nada, me disseram que eu não tenho condição. Me esculacharam tanto que eu cheguei aqui meio desacreditado. Eu tenho andado meio desacreditado nesses dias. Primeira coisa que Deus quer falar com você, da mesma maneira que Ele falou com Timóteo: você é filho. E se você é filho, você tem um carinho especial do Pai. O Pai não se esqueceu de você. O Pai quer limpar você, o Pai quer abençoar você. O Pai ama você porque você é filho. Diga glória a Deus. O Pai ama você porque você é filho. Primeira coisa então, todos olhavam o Timóteo, é irresponsável, é filho. Primeira coisa, filho. Eu vou ver 6 termos com você que o Paulo usa. O primeiro, Paulo chama de filho. Entenda, você é filho. Se você já recebeu Jesus, você é filho. Alegre-se porque você é filho de Deus. E os filhos têm essa bênção especial, esse tratamento especial do Pai. E o principal, tem a bênção de morar no céu. Diga a glória a Deus. Seu nome está escrito no céu. Se você é filho, se você recebeu Jesus, teu nome está escrito no céu. Você é filho, teu nome está escrito lá. Isso não dá para eu entrar para eu falar todos os detalhes, senão eu teria que dar esse estudo pelo menos de 5 vezes para você. Eu vou passar já para o próximo tópico. O versículo 3 agora. Aí ele diz assim, ó: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Segundo termo que o Paulo usa, Paulo chama Timóteo de soldado. Você é filho, você é também soldado de Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado. Que convite é esse? Talvez alguém já te convidou para um churrasco, para comer um cuscuz. Estou falando churrasco, é uma cultura do carioca, né? Mas assim, te chamou para comer alguma coisa? Vamos comer um mucunzá junto, sei lá, né? Paulo está chamando Timóteo: você foi chamado para sofrer comigo. Alguém já te chamou para sofrer com ele? Talvez te chamou para comprar churrascaria, para uma festa de aniversário. Sofre, pois, comigo. Vem sofrer comigo, Timóteo. Irmão, se alguém te chamasse para sofrer com ele, tu ia?
Você ia falar assim, é ruim, já está me chamando para sofrer, já está dizendo o que me espera. Mas o Paulo não estava enganando Timóteo. Até porque o Paulo, quando foi chamado, o Ananias foi até ele e falou, você é um vaso escolhido por Deus para sofrer pelo nome do Senhor. Ninguém estava enganado aqui na história. Paulo não estava falando para Timóteo, vem comigo para você experimentar o mar de rosa. Sofre comigo. Um chamado para sofrer junto, você vai sofrer junto comigo. Tem perseguição, tem tudo. No mundo tereis aflições. Tem alegria também, mas tem sofrimento também. Sofre comigo as aflições como bom soldado. Você tem que ser um bom soldado, Timóteo. Você é um soldado de Cristo. Diga glória a Deus, irmãos. E um soldado bom não pode ser um recruta zero. Lembra do Recruta Zero? Quando eu era criança, tinha revista em quadrinhos, o Recruta Zero. Olha o nome do cidadão. Você já vê que não era um bom soldado, né? Recruta Zero. É zero mesmo. Ruim. Seja um bom soldado de Cristo. Você está numa guerra. O dia que você aceitou Jesus, você entrou numa guerra contra o inferno. Nós estamos em guerra contra Satanás. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os demônios. Estamos engajados nessa batalha, nessa guerra. Somos soldados de Jesus. E aí o Paulo fala com ele, nenhum soldado se envolve com assuntos dessa vida. O Paulo puxa a orelha dele aqui. Que soldado é você que está se envolvendo com o mundo? Que soldado é você que está indo nas festinhas que não tinha que ir? Que soldado é você que está andando com quem não tinha que andar? Que soldado, você é soldado, rapaz. Você se alistou para uma guerra, você se alistou para servir no exército de Jesus Cristo. Por que você está andando onde não devia? Você é um soldado de Jesus. Tem uma disciplina aqui para você obedecer. Viva como bom soldado de Cristo Jesus. Amém, povo de Deus? Uma coisa que eu queria falar aqui, como eu disse, o tempo é pequeno para a gente falar de tudo que eu queria falar aqui. Mas o soldado, eu me lembro daquilo que Deus falou para o povo dele, quando o povo de Israel saiu do Egito, né? Depois da morte dos primogênitos, o faraó deixa o povo sair, o povo vai, só que eles chegam diante do Mar Vermelho. Diante deles tinha o mar, direita tinha a montanha, esquerda tinha a montanha e atrás o faraó. Não tinha como voltar, não tinha como ir para a direita nem para a esquerda. Aí o Moisés vai e clama a Deus. Deus, e agora? O que Deus disse para ele, você lembra? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. É para marchar, marcha. E tu estende a tua mão e divide o mar para o povo passar. O povo não tinha que passar andando, tinha que passar marchando. Eu fico imaginando aquele povo passando por dentro do Mar Vermelho, marchando igual soldado. Já pensou? Sabe por que a palavra diz isso, irmão? Porque eles ainda se viam como escravos, mas Deus os via como soldados. Na cabeça deles ainda estava assim, não, eu ainda sou um escravo, o faraó vai me levar para lá, vai me prender de novo, vou voltar para lá, ele vai vir aí, não tem como passar para o mar não, agora acabou. Eu imagino até alguns comentando entre si, gente, agora acabou, né? Não tem jeito não, vamos voltar para lá, para a escravidão, vamos voltar para lá, não tem mais jeito, continuamos sendo escravos. Só faltava alguém fazer assim para o faraó, estender a mão, bota a corrente aqui de novo. Eles ainda se sentiam escravos, mas Deus estava falando para eles, vocês não são mais escravos, vocês são soldados. Fala para o seu vizinho, você é um soldado. Você não é mais escravo. Marche, soldado. Avante, soldado. Você não é mais escravo. Pastor, mas esses dias eu dei uma escorregada e bebi. Mas você não é mais escravo da bebida. Deixa essa bebida para lá e avance. Pastor, esses dias eu dei uma escorregada e fumei. Eu dei uma escorregada, pastor, e fui onde não devia. Mas você não é mais escravo daquilo, você já é um soldado. Avance, deixe isso para lá e avança. Você não é mais escravo, você é soldado. Marche, avance. O problema é que a gente ainda se sente escravo, pensa como escravo. Uma vez eu lembro, meu irmão, eu era novinho, sou novinho, né? Eu era mais novo. E um irmão meu tinha lá uns passarinhos, e um dia eu dava comida para os passarinhos dele, eu bobeei lá dando comida para o passarinho fugiu. E eu fiquei com medo, falei, quando esse meu irmão chegar, meu irmão vai me dar uma bronca, que gostava daquele passarinho, viu? Aí quando ele chegou todo sem graça, me aproximei dele, me antecipei a ele, né? Falei, vou lá no ponto de ônibus esperar ele, já vou dar uma adoçada nele para ele não zangar comigo.
O que você veio fazer aqui embaixo? Eu falei, não, vim te receber aqui, tal, aquela coisa toda, todo sem graça. Eu falei para ele, eu tenho que contar um negócio ruim para você. Ele falou, o que foi, Paulo? Eu falei, teu passarinho fugiu. Pensei que ele ia brigar. Ele falou assim, não liga não, ele volta. Você acredita que no dia seguinte o passarinho estava lá rodeando a gaiola de novo? Querendo entrar? Porque ele se acostuma, não é assim? E voltou mesmo. Ficava rodeando a gaiola, querendo entrar de novo para comer alpiste outra vez, porque depois que ele fica um tempo preso, ele não consegue mais se alimentar na natureza e morre até de fome lá fora. Voltou mesmo, meu irmão pegou ele de novo. O que eu estou querendo mostrar? Tem gente, irmão, que já é escravo, mas está voltando para a gaiola. Você não é mais escravo, você é soldado de Jesus. Não volte para a gaiola. Amém ou não amém, pessoal? Marche, você não é mais soldado. Marche, avance, siga em frente. Deus é com você. Avance. Você é soldado de Cristo Jesus. Não é mais escravo. A droga não te prende mais, a bebida não te prende mais. A prostituição não te prende mais, o que é errado não te prende mais, porque você é um soldado de Cristo Jesus. Pare de pensar como escravo, que você não é mais. O povo de Israel estava pensando, vamos voltar. Aí, ó, o mar está diante de nós, não tem jeito não, vamos voltar, vamos ser escravos de novo. E Deus falando, não, marchem, porque vocês são soldados. Diga graças a Deus. O soldado de Cristo, Paulo falou para o Timóteo aqui, não se envolve com o assunto dessa vida. Ó, verso 4, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você tem que agradar aquele que te alistou, aquele que te chamou para a guerra. Foi Jesus que te chamou para a guerra. Ele chamou você, ele alistou você nessa guerra. É ele que você tem que agradar. Então marche, você é soldado de Jesus. Diga graças a Deus. Você não pode ser um soldado cabisbaixo, né? Tem que ser aquele soldado de cabeça erguida, marchando. Não triste, mas de cabeça erguida. Você é soldado, mas não é soldado de qualquer um. Você é soldado de Jesus, irmãos. Eu sou soldado, bom soldado de Cristo Jesus. Não tenho medo de guerra, não tenho medo de demônio, não tenho medo de nada. Eu vou para a guerra. Diga graças a Deus. Tem que ser soldado bom. Agora vamos para o terceiro termo. Já falei sobre o filho, deixa eu correr aqui para eu terminar. Falei do filho, falei do soldado. Agora, no versículo de número 5, agora eu vou pedir para o pastor colocar para mim numa outra tradução, porque essa outra tradução aqui é diferente, na revista e atualizada. Põe para mim, pastor, o versículo 5. Revista e atualizada. Diz assim, ó, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Só nessa tradução é que aparece atleta. Na revista e corrigida não aparece, mas aí aparece. Olha lá que interessante. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então o versículo 5, Paulo usa um outro termo. Já tinha chamado de filho, já tinha chamado de soldado, agora chama de atleta. Bate no peito assim e fala assim, eu sou um atleta. Okay? Fala para o seu vizinho, eu sou um atleta. Talvez alguém vai dizer, mas você é um atleta desse jeito aí? Hã? Eu sou um atleta de Cristo Jesus, irmãos. Um atleta de Cristo. E o atleta, você sabe disso, ele tem que se disciplinar para alcançar as coisas. Eu me lembro daquele rapaz, César Cielo, quando ganhou a medalha de ouro. E ele dando a entrevista, ele chorava, e ele dizia, vocês não sabem o que eu passei para chegar até aqui. Quantas horas na piscina, quanto treinamento, quanta disciplina, né? Quanta coisa que a gente deixa de fazer para chegar até aqui. Era emocionante ele com a medalha de ouro, mas ele chorando, e ele se lembrando, passa um filme na cabeça do cidadão de tudo que ele passou para chegar até ali. O atleta de Cristo. Paulo era um atleta, você é um atleta. Mas aí ele fala que o atleta não é coroado, não recebe a honra, não recebe a medalha, se ele não lutar legitimamente. Tem que lutar de modo legítimo. Senão você não ganha o prêmio. Vai correr, mas não vai chegar lá. Lute de modo legítimo, você é um atleta de Jesus. E o atleta precisa ser disciplinado. O atleta precisa deixar, tem coisa que você vai ter que não pode comer, não pode isso, outro pode comer, né? Tem treinamento para você fazer. Se o jogador de futebol está jogando muito, ele tem um treinamento também. Se ele não treinar, eu não quero treinar não, eu só quero jogar bola. Não, tem que ter um treinamento. Você precisa treinar, você precisa deixar Jesus preparar você.
ser treinado por Ele para você ser uma bênção. Mas tem que correr de modo legítimo, irmãos. Você é um atleta de Jesus, você está numa corrida. A Bíblia diz assim: correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. A Bíblia diz que as pessoas correm nos estádios, mas correm atrás de um prêmio corruptível, né? Uma medalha. Nós estamos correndo atrás de uma coroa, diga glória a Deus. Eu estou correndo para ir para o céu, para chegar no céu, diga glória a Deus, irmão. E não é para chegar primeiro que ninguém, é para chegar. Porque no céu não é quem chega primeiro, é quem chega. Você tem que chegar lá. Eu não estou disputando com ninguém, não, eu tenho que chegar primeiro que você. Não, eu tenho que chegar. O importante é que você chegue. Corra de tal maneira que você chegue lá em nome de Jesus. Mas corra de modo legítimo. Às vezes a pessoa dá uma enrolada para ganhar. Quando eu leio esse texto, eu não posso deixar de lembrar uma ocasião que eu, na escola ainda, eu lembro que um dia a professora de educação física mandou que dessemos 5 voltas em torno de um estádio. Tem um estádio lá em Petrópolis chamado Esporte Clube Correias. E ela mandou que dessemos 5 voltas em torno dele, todos os alunos. Aí é tipo assim, ela ficava aqui vendo os alunos passando. Mas lá atrás tinha um espaço que ela não podia ver. Então ela falou: eu quero que vocês deem 5 voltas, que ganhar 5 voltas vai ganhar o prêmio. Aí eu fui para dar, todos os alunos, né? Aí eu fui para dar a primeira volta, eu dei as 5 voltas, porém, teve um esperto que na primeira volta ele foi e se escondeu lá atrás. Então ela não via, né? Ela não reparou que só eu estava passando aqui. Eu passei aqui as 5 vezes, aquele ali não. Ele ficou lá atrás escondido. Quando deu a 5ª volta, que eu cheguei já morto lá para dar a 5ª volta, ele, Paulo está na 5ª volta, correu na minha frente. Ele só deu uma e chegou lá todo, né? Como é que eu vou competir com alguém que só deu uma volta? Eu dei 5, eu estava moído, não tinha como ganhar dele, né? E ele chega lá, e aí a professora, poxa, o Paulo chega aqui morrendo e esse aqui chegou aqui todo, né? Todo inteiro depois de 5 voltas. Ele só deu uma volta, eu dei 5. Fazer o quê? Ganhou o prêmio, eu não ganhei, mas eu corri legitimamente. É só um lembrete aqui, algo que me fez lembrar. Às vezes as pessoas estão ganhando prêmio, mas será que estão correndo de modo legítimo? Corra de modo legítimo. Nem tudo que dá certo é certo. Faça o que é certo. Corra de modo legítimo para Deus te abençoar. Essa corrida que eu citei aqui não vai influenciar em nada, não me mudou em nada. Mas talvez a pessoa, porque está fazendo algo que não é certo, está correndo, mas está correndo de um modo que não é certo, está fazendo algo que não é certo. Lá na frente você vai pagar por causa disso. Não faça. Corra de modo digno e você vai ser abençoado. Diga glória a Deus. Voltando então para a nossa tradução normal, agora pode voltar, pastor. O versículo 6, tem mais um termo aqui que o Paulo usa, o 4º termo. Ele diz assim, o lavrador que trabalha deve ser o quê? O primeiro a gozar dos frutos. Meu irmão, Paulo chama Timóteo de lavrador. Você é um lavrador, você lavra a terra, você sulca a terra para o plantio, você prepara a terra para plantar. Você é um lavrador. Nós somos chamados por Deus para plantar, irmãos. A lei da semeadura é real. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Se não gosta do que está colhendo, dá uma olhadinha para trás e vê o que você plantou, porque você está colhendo justamente o que você plantou. Passe a plantar coisa boa se não está plantando. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Não se engane. Não tem como eu plantar beterraba e colher banana. O que eu plantar, eu vou colher. Então semeie coisa boa para você ser abençoado. Você é um lavrador e você vai ser o primeiro a provar. A Bíblia fala no livro dos Reis, 2 Reis 4, que o profeta Eliseu mandou que um homem fizesse uma comida. O camarada foi lá no mato, catou lá uma parra brava lá, um pepino venenoso, fez a comida. E na hora que ele comeu, foi experimentar. E homem de Deus, tem morte na panela, estava envenenado. Quer dizer, foi dar qualquer coisa para o profeta comer, o primeiro a morrer ia ser ele. Para o profeta qualquer coisa, toma aí qualquer coisa aí. Aí fez qualquer coisa lá, pegou uma comida venenosa para dar. Mas quem foi o primeiro a comer? Foi ele mesmo, já ia morrendo. Eu estou morrendo aqui. Se o profeta não entra em ação, tinha morrido todo mundo. Foi o primeiro a provar. Trabalhe porque você vai ser o primeiro a provar da bênção também, em nome de Jesus. Se você planta coisa boa, você vai ser o primeiro a provar. Diga amém, Jesus. É igual churrasco. Eu falo de churrasco aqui, pessoal. Quem gosta de um churrasco? Mesmo aqui em Nordeste gosta de churrasco? Quem é churrasqueiro aí? Tem alguém que fica lá na churrasqueira? Quem é que fica na fumaça? Você gosta de churrasco, mas não fica, né?
Ninguém fica? Ninguém, nem os irmãos. Lá tem um lá atrás, olha lá. O que fica na churrasqueira lá. O que fica na fumaça não é o primeiro a comer também, irmão? Irmão lá atrás. É ou não é? O primeiro pedaço é de quem? Tem que ser, né? Eu estou aqui na fumaça, ralando, fazendo a carne para você e não vou comer primeiro? Não, primeiro sou eu a comer. Até porque eu tenho que experimentar para saber se está bom, né? Aquele que planta vai ser o primeiro a colher. Então cuidado com o que você está plantando, porque você vai ser o primeiro a provar. Se planta coisa boa, você vai ser o primeiro a receber. Mas se planta coisa ruim, vai voltar para você. O que damos, nós também recebemos. Então, você é um lavrador. Trabalhe na obra de Deus. Lavre. Amém, Jesus? Faltam só 2 para a gente concluir. Agora, pastor, o versículo 15. Olha como Paulo se dirige a Timóteo aqui, ó. Versículo 15. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como o quê? Obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado. Evita as conversinhas fiadas. Verso 16, ó. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Verso 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Evita os falatórios, evita a conversinha fiada. Eu falei essa semana aqui sobre murmuração. Cuidado com a murmuração. Evita conversinha fiada, porque isso corrói igual gangrena. Tem tradução que fala de câncer. Corrói, tem palavras que vão corroer, irmão. Tem conversas que não vão te levar a lugar nenhum, só vão lhe fazer mal. Evita isso, o bom obreiro evita isso. Então ele chama Timóteo de obreiro aprovado. Que você seja esse obreiro aprovado por Deus, que maneja bem a palavra, que conhece a palavra, que faz uso da palavra da verdade. Deus nos chama de obreiros dele. Faça a obra de Deus, irmão. Seja um obreiro na obra de Deus. Obreiro não é só aquele que usa o uniforme de obreiro, né? Mas aquele que faz a obra de um modo geral é um obreiro também. Não é só o uniforme, mas fazer a obra, servir a Deus. Você está disposto a servir a Deus, fazer a obra de Deus, trabalhar para Deus? Paulo chama Timóteo de obreiro, mas não um obreiro qualquer, um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra. Você é um obreiro já na casa de Deus, Deus abençoe. Seja um bom obreiro na obra de Deus. Mas lembre-se que todos aqueles que fazem a obra são obreiros também. Todos aqueles que evangelizam. Você está fazendo o trabalho de evangelismo, você é um obreiro. Você traz almas para a igreja, você é um obreiro. Né? Você ajuda a obra de um modo geral, você é um obreiro também. E por fim, versículo 24, para eu encerrar com você, por causa do tempo. Diz assim, ó, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão as que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. O último termo que eu queria ver com você, Paulo se dirige a Timóteo e o chama de servo. Servo. E é isso que somos, irmãos, servos de Deus. Há um ditado que diz que quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Há um outro ditado que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Nós somos chamados para servir uns aos outros. Sermos servos uns dos outros. Jesus, que é Jesus, lavou o pé dos seus discípulos. Fomos chamados para lavar os pés uns dos outros, para servir. Eu estou aqui para servir. Estou aqui como pastor para servir. Você está aqui para servir. Somos servos, irmãos. A palavra servo, na verdade, é como se fosse um escravo de Jesus. É isso que quer dizer o termo servo, na verdade, né? É um escravo. Escravo de Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz em algum momento que ele era prisioneiro de Jesus Cristo. Eu sou um prisioneiro de Jesus. Como é que Jesus me aprisionou? Com corrente? Me aprisionou com amor. Eu estou preso pelo amor de Jesus. O diabo prende com cadeia, com corrente. Jesus prende com amor. Eu não posso ir embora porque o amor dele não deixa.
Eu não posso ir embora porque a palavra dele não deixa. Quando Jesus falou para os seus discípulos, vocês também não querem ir? O Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem que eu vou? Irmão, alguém pode olhar para o termo servo e falar assim, mas eu não gosto desse termo servo não, pastor. Servo? Escravo? Eu não quero ser servo, eu não quero ser empregado de Jesus não. Mas se soubesse a grandeza disso, quando Paulo ele escreve aos Filipenses, ele fala que Jesus, por ser servo, porque ele se fez servo, ele ganhou um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus só ganhou esse nome grande depois que ele foi servo. Seja servo, sirva a Deus. Você vai ver que aquele rapaz, quando chega para falar de Davi, ele fala, o filho do Jessé, ele sabe tocar, é valente, é animoso, sisudo em palavra, de gentil presença, homem de guerra, o Senhor é com ele, tal. Ele enche a bola de Davi. Olha, Davi é isso, que é aquilo. Aí Deus, quando fala de Davi, olha como é que Deus fala dele, só um versículo para a gente fazer oração, Salmo 89, 20, põe para mim, pastor, Salmo 89, verso 20. Esse rapaz encheu a bola do Davi, mas olha o que Deus fala do Davi. Achei a Davi, que sabe tocar, é isso? Que é sisudo em palavras, gentil presença, o Senhor é com ele. O que diz aí? Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Você vê que Deus olha para Davi, e o que Deus destaca em Davi não é que ele matou o leão, não é que ele matou o urso, não é que ele matou o gigante, não é que ele sabia tocar, não é que ele era valente, não é que ele era animoso, não, é meu servo. O pastor Paulo, líder estadual de Pernambuco, não, o pastor Paulo que é meu servo, diante de Deus o que é que eu sou? Servo. Posso ter uma posição aqui, mas diante de Jesus, todos nós somos servos. Então sirva mais. Jesus, certa vez, os discípulos estavam lá numa discussão, Senhor, quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior? Jesus falou, quem quiser ser o maior, sirva mais, sirva a todos. Seja servo, meu irmão, sirva. Faça alguma coisa pelo seu irmão, faça alguma coisa pela igreja, sirva. Deus, eu quero servir. Aí, para eu finalizar com você, como eu disse, essa mensagem deveria ser dada em mais vezes, mas eu quero terminá-la com você, por isso eu estou dando um tempinho maior. Deus quer que nós, tenhamos em nós, entendamos que nós somos isso aqui tudo, isso aqui é um conjunto. Irmão. Eu não sou só filho, eu sou também servo. Porque às vezes a pessoa quer ser só filho, eu quero desfrutar só do que o pai tem para mim, tal, mas não quer ser servo, não quer trabalhar, não quer servir. Eu quero ser obreiro, mas não quer ser servo. Às vezes só quer ser obreiro, usar um uniforme. Não é só usar um uniforme. Porque infelizmente às vezes a pessoa, é isso, uniforme, eu botei o uniforme, mas tem que ser servo também. Vou lhe contar um caso, uma coisa que eu nunca vi, só vi uma vez acontecer. Eu lembro uma vez uma irmã, eu era auxiliar na igreja, eu lembro que ela vinha toda terça-feira e ela limpava a igreja toda para nós. Ela trabalhava de diarista, mas na terça-feira ela dizia, pastor, terça-feira é meu dia de limpar a igreja. Limpava a igreja todinha sozinha, fazia aquela faxina e tal. Ela não era obreira, ela era membro da igreja. E fomos vendo a disponibilidade dela, a disposição dela em fazer a obra, aquela coisa toda, tal. E ela, com o tempo, colocamos essa irmã como obreira. Vimos que ela tinha disponibilidade, demos curso de obreira, ela foi levantada como obreira. Mas foi colocar o uniforme e começar um problema. Aí aquela que cuidava da casa de Deus antes, quando não era obreira, agora não cuidava. Mudou. Falava em limpeza, corria. Como é que pode? Antes, limpava a igreja sozinha, sem ninguém falar. Aí agora que é obreira, esquecia a casa de Deus. Qualquer convocação que fizesse para um trabalho na casa de Deus. Não dá para mim, não posso, não quero. Como é que não pode? Antes dava.
É tipo assim, depois que colocou o uniforme, mudou completamente. Não era mais aquilo, não tinha mais tempo para nada, mais disponibilidade para nada. E batia de frente com isso, com aquilo. Uma vez foi necessário até discipliná-la. Triste isso, colocá-la em disciplina. Mas por quê? Botou o uniforme, se estragou depois que botou o uniforme. Quando não tinha uniforme, fazia tudo. Botou. Ou seja, se tornou obreira, mas deixou de ser serva. Não, você é obreiro, mas é servo. Você é soldado, mas é servo. Você é servo, mas é também filho. Amém ou não amém, irmãos? Você é um conjunto, isso aqui é um conjunto de coisas. Eu não posso ser só servo também e não ser filho. Não, tem que ser filho também. Lembra do irmão do filho pródigo? Ele volta do campo, aquela coisa toda, trabalhou o tempo todo. Aí estava uma festa na casa dele, porque o irmão mais novo tinha voltado. O que está acontecendo aqui? Tem uma festa, teu pai está dando churrasco aí. E ele ficou do lado de fora com um bico desse tamanho. Ô, meu filho, tu não vai entrar para a festa não, rapaz? Não vou entrar não, eu te sirvo há tantos anos, o senhor nunca me dá nada. Aquele ali era só servo, mas não era filho. Não desfrutava dos benefícios de ser filho. Aí o pai falou para ele, meu filho, todas as minhas coisas são tuas. Você podia ter matado o cabrito e comido a hora que quisesse, tu é filho. Você acha que ia brigar contigo por causa de um cabrito? Mas não, você foi bobo, não pegou porque não quis. Você só era servo, só empregado, mas não era filho. Bem, irmão, nós temos que ser esse conjunto aqui. Filho, soldado, atleta, lavrador, obreiro e servo. Diga glória a Deus. Você não é pouca coisa não, você é uma bênção na mão de Deus. Não deixa que o diabo engane você. Você é uma bênção de Deus. O Paulo olhou Timóteo e viu que ele se enquadrava dentro disso daqui e tinha condição de fazer a obra de Deus, de servir a Deus. Deus está falando com você, você é filho também, amém, Jesus? Você é soldado, você é lavrador, você é atleta, você é obreiro, você é servo. Fique firme com ele. Deus tem bênção para você em nome de Jesus. Você não é aquilo que o diabo está dizendo, você é aquilo que a palavra diz que você é. Tem uma música do Toque no Altar que diz, sou tudo aquilo que dizes que eu sou. Eu sou o que a palavra diz, não aquilo que dizem, mas o que a palavra diz. Assuma, você é o que a palavra diz e você vai ser essa pessoa abençoada em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra. O tempo não deixa eu falar mais.